Oi, crianças, bom dia, tudo bem? Vamos começar nossas atividades de hoje, dessa quarta-feira, né? E vamos primeiro orar, ok? Depois a gente inicia então nossas tarefas. Vamos lá? Mãos arrumadas para nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, crianças, nós vamos ver agora matemática. Em matemática, nós vimos, a última matéria, nós vimos perímetro, né? O cálculo de perímetro de um espaço, né? E perímetro seria o quê? O cálculo dos lados, né? Nós vimos ali, por exemplo, olha, figuras geométricas planas para nós calcularmos o perímetro dessa figura, ok? E como é o cálculo do perímetro? Nós podemos ver a medida de cada lado e somar a medida de cada lado. Isso é o cálculo de perímetro, tá? Perímetro é o cálculo dos lados, a soma dos lados. Então, nós vamos fazer uma conta de mais. Esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado, ok? Isso é perímetro, nós já vimos. Agora, nós vamos ver área, tá? Medidas de superfície, ideia de área. Página 150, olha. Página 150, medidas de superfície, ideia de área. O que seria, então, a ideia de área? Área é um cálculo que a gente faz, que a gente sempre põe o doisinho em cima do lado, que seria quilômetros, e o doisinho a gente chama de quadrado, metros quadrados e centímetros quadrados. O que seria isso? Nós vamos calcular aqui, olha, se nós calcularmos só os lados, né, a medida dos lados, a gente vai estar fazendo perímetro. Agora, a área não é apenas o cálculo dos lados, é o cálculo de cada pedacinho que compõe esse espaço, tá? Então, geralmente é utilizado o metro quadrado. O metro quadrado. Aqui nós vamos utilizar o centímetro quadrado, porque é pequenininho. Se nós pegarmos, por exemplo, olha, vamos ver se a tia pega aqui, ó. Se nós pegarmos o centímetro, que seria uma fita métrica nossa, tá? Nós vamos ver, olha ali, ó, a medida. Cada quadradinho desse tem 1 centímetro, ok? Então, por isso que nós vamos trabalhar o centímetro aqui. E como é? Quantos centímetros, quantos quadradinhos desse de 1 centímetro cabe nesse espaço todo? Então, isso que é chamado de centímetro quadrado, que é os 4 lados quadrados, tá? Centímetro quadrado. E nós vamos ver, crianças, que a área é uma figura plana, tá? Ela é retinha, e nós usamos para calcular quantos cabem dentro daquele espaço ali. Por exemplo, eu quero calcular, olha, a medida dessa capa dessa agenda, tá? Então, eu não vou calcular, se eu calcular só os lados, eu estaria calculando o quê? O perímetro, que é a soma dos lados apenas. Mas eu não sei quantos centímetros tem em cada pedacinho desse, tá? Em cada unidade dessa. E é isso que nós vamos fazer, então, calculando a área. A área seria o quê? Nós vamos ver ali já. Nós vamos calcular quantos quadradinhos cabe aqui, quantos cabe aqui, quantos cabe aqui, quantos cabe aqui, para a gente ver quantos tem no total, tá? Então, vamos ver aqui, olha, página 150, já inicia com atividades bem simples ali. Na 151, nós vemos que tem as medidas, olha, metro quadrado, e a gente representa dessa forma o M e o doisinho. Nós temos quilômetro quadrado, o KM e o doisinho. E aqui embaixo, na 150, nós temos o centímetro quadrado, que é o que a gente vai utilizar, que é também o CM, olha, o CM ali que não tem o quadrado, né, mas é centímetro quadrado, ok? E na 151, nós vemos ali, olha, o desmatamento,
da floresta amazônica, a gente vê ali que é calculado em quilômetros quadrados, de tão grande que é a área que foi devastada, né, de desmatamento. Então, nós vemos ali, ok? Leiam, respondo as perguntas lá embaixo. E aqui, então, nós vamos fazer as atividades. Olha, página 152. Então, vamos ver, olha, como é que nós calculamos a área, então? Como que nós calculamos a área? É quantos quadradinhos tem dentro da figura que se propõe para vocês calcularem, tá bom? Então, vamos ver, olha, nessa área aqui, nessa figura aqui, olha, figura A. Se eu calcular apenas os lados, aí vai ser perímetro. Então, a área eu tenho que calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos quadrados, quantos centímetros quadrados coube dentro dessa figura, ok? Aqui é a mesma coisa, olha, tá? Se eu for calcular o perímetro, eu tenho que calcular esse lado, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Mas a área não, eu calculo quantos quadrados tem dentro dele, olha. 1, 2, 3, 4, metade aqui, metade ali, dá mais um inteiro, então 5. Ok? Então, de área, tem quantos centímetros quadrados? 5 centímetros quadrados. E esse aqui, olha, de área, quantos teriam? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora, ali, esse mais esse, dá 4, né? Olha lá, dá 4,5, tá? Esse mais esse, dá 4, e mais a metadinha ali. Ok? Então, 4,5 centímetros. E esse daqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metade aqui, metade ali, 7 centímetros. Então, a área, gente, nós vamos calcular o espaço dentro dela também, dentro daquela figura, tá? Não vamos calcular apenas os lados, nós vamos calcular o espaço que tem dentro também. Se, por exemplo, existir um terreno, tá? Nós vamos querer calcular qual a metragem daquele terreno. Eu não posso calcular apenas os lados, porque tem o espaço que está dentro dele, né? Eu vou calcular só os lados, eu vou ter um valor simples, uma conta de mais ali, que não vai dar o espaço total dele. Então, eu tenho que calcular dentro, tá? Então, quantos metros, daí seria o terreno, né? Quantos metros quadrados cabe dentro daquele terreno? Aí eu vou saber qual a metragem certa diária daquele terreno. Então, perímetro, vamos recordar, não vamos confundir, é a soma dos lados, tá? Área, eu vou somar cada pedacinho, cada metro, se for algo grande, se for algo assim é centímetro, cada pedacinho que cabe dentro dessa figura, ok? Ali, olha, pedem para vocês fazerem com o material complementar, da página 5 até a 11, vocês pegarem apenas uma página, pintar o tanto que vocês quiserem dos quadradinhos e do desenho que estiver lá, e aqui pede para vocês trocarem com os amigos, não tem como trocar, então nós vamos pintar e depois vocês vão resolver. Aquela área pintada, aquele pedaço que vocês pintaram, vocês vão ver quantos centímetros quadrados existem lá dentro, ok? Vamos fazer essa atividade também. Depois da página 152, olha, a mesma coisa, a gente continua ali. Temos um tangram, eles pedem para vocês calcularem, olha, o tangram que tem lá o TG, por exemplo, né? Qual seria a parte TG, ó, aqui, depois TM, qual que é o TM, quantos metros quadrados, aqui seria centímetros, né? Quantos centímetros quadrados tem dentro de cada cor desse tangram, ok? Aqui também mostra a região, né? Regiões do Brasil. Aqui fala sobre a região que tem essa medida aqui, olha, vocês vão ter que achar qual é a região que tem essa medida de quilômetros quadrados. Aí vocês olhem na legenda, ok? 153 e 154. Ok? Essa 154 aqui, nós temos o exercício 6, olha, temos 4 figuras, A, B, C e D, e cada figura dessas é para vocês calcularem perímetro e depois área, tá? Então, vamos lá. Perímetro é vocês pegarem a régua de vocês, o metro, aquele que vocês fizeram aí do livro, tá? Pega aquele metro e vamos calcular tantos centímetros mais
tantos centímetros, mais tantos centímetros, mais tantos centímetros, mais tantos centímetros, mais tantos centímetros, ok? Isso seria o perímetro, a soma dos lados, ok? Agora a área, vocês vão somar quantos quadradinhos coube dentro dessa figura inteira. Quantos centímetros tem essa figura inteira? Não apenas os lados, ela inteira dentro dela também, ok? Então, perímetro, soma dos lados, área, soma de cada pedacinho que coube dentro daquela figura. Ok, crianças? Então, vamos recordar, ó, as páginas que faremos. Página 150, iniciando o assunto. 151, com atividades, iniciando aqui, ó. 152, 153 e 154, ok? Não se esqueçam dessa diferença. Perímetro, a soma dos lados. Você vai fazer uma conta de mais somando cada lado da figura. Agora, área é a soma de cada pedacinho que coube dentro dessa figura, ok? Se for espaço grande, quilômetros, se for espaços menores, metros, se for espaços menores, igual a figura, centímetros, ok? Então, vamos lá, da página 150 até 154, nossa atividade sobre área agora, ok? Beijo para vocês, boas atividades!